Muito bem, Genuíno. Como é que surgiu essa ideia desse livro? Como é que ele foi para o forno? Olha, ele foi para o forno depois de uma conversa durante 2 dias e meio, numa casa fechada, comigo, Nicodemos e o Salve, dessa conversa para produzir o material para uma ficção sobre a história do Brasil, conforme o Nicodemos Sena colocou. Eles acharam que tinha um material importante que podia ser transformado numa entrevista. Foi um material muito bem organizado, um material muito fiel ao que eu falei, e um material que coloca no livro a minha experiência de vida. Na verdade, esse livro coloca os dilemas, os riscos, as encruzilhadas, as grandes oportunidades, desde o movimento estudantil, passando pela guerrilha, clandestinidade, fundação do PT, parlamento, mensalão, e o próprio processo que a gente vive hoje de governo Lula. Essas gravações foram realizadas exatamente após o segundo turno de 2022. Não é isso, Salve? Não é isso, Nicodemos? E eu acho que é uma contribuição que eu estou colocando da minha experiência de vida para o esclarecimento, para o conhecimento, porque eu não estou fazendo apenas um relato, conforme a competência do Nicodemos e do Salve. Eu estou colocando uma experiência de vida olhando para o futuro, diante dos dilemas que a gente vive hoje. São dilemas cruciais, são dilemas para a esquerda, são dilemas para enfrentar a guerra, são dilemas para enfrentar a financiarização, são dilemas para enfrentar essa mídia que é um verdadeiro guardião de simulacro, para enfrentar essa extrema-direita fascista, para enfrentar esse processo de que existe outro caminho. Há uma alternativa democrática, popular e socialista, e eu insisto nisso no meu depoimento, que foi coerentemente retratado pelo Nicodemos e pelo Salve. Então, eu acho que é uma contribuição. E eu não podia deixar de falar, Lourdes, também junto com a editora Cotter, nós trabalhamos numa outra memória sobre a Assembleia Nacional Constituinte, com a Andréa Caldas, que a gente produziu uma memória, né, constituinte, avanços, herança e crises institucionais, que é uma memória do processo constituinte de 88, com todos os detalhes, com toda a riqueza, e principalmente trazendo a discussão para enfrentar essa verdadeira anarquia institucional que o país vive. É a relação com os poderes, a relação com o poder executivo, com o poder legislativo, com o poder judiciário. E como eu vivi intensamente desde 1966, essas oportunidades, esses dilemas, eu estou colocando isso nesses 2 livros que são contribuições para o meu trabalho prioritário hoje, que é ganhar corações e mentes para um projeto transformador, revolucionário e socialista. Perfeito. Agora, depois da sua descrição de como que foi essa entrada no forno desse livro, eu queria saber do Salve, do Nicodemos, como é que se transforma uma história de vida dessa em 500 páginas só, porque isso aí é coisa para milheiros. Então, assim, como é que é essa experiência de passar essa mensagem de que vale um novo projeto social revolucionário com uma descrição de vida de poucos dias, sabe? Como é que é isso, Salve? Olha, Lourdes, é muito interessante a tua colocação, muito verdadeira. Contudo, entretanto, tem, por exemplo, nós temos o Ezra Pound, né, um dos maiores poetas do século XX, que diz que ninguém tem nada a falar que não seja possível falar em 12 minutos, né? Então, assim, o poder de síntese também, ele nessa hora tem que entrar em ação. Ante o Genuíno, a gente está ante dois monumentos. Um monumento é uma história, né, que é uma história de vida, é uma grande aventura também, né, porque a vida do Genuíno
tem grandes lances de aventura, com prisões, com perseguições, com coisas do gênero, terminam num romance com a Ryoko, né? Já dando spoiler aqui, mas também é um livro de filosofia política. Eu acho que, acima de tudo, eu destacaria muito esse aspecto, porque o Genuíno é uma usina de ideias, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar é assim, o caráter ecumênico dele, porque, veja só, a gente tratou inicialmente essa reunião num lançamento de candidatura do PSOL em Curitiba. Acho que o Genuíno deve estar lembrado, que foi quando eu convidei para o projeto, e até para minha alegria e surpresa ele topou e a gente realizou. Mas respondendo mais objetivamente a tua questão, Lourdes, realmente, só o material que a gente tem, e o Nicodemos está trabalhando nisso, vai sair um segundo, aí uma versão romanceada, né, muito mais extensa, muito mais caudalosa, né, o Nicodemos é um escritor experimentado, inclusive ele tem uma saga fabulosa, escrita já há algum tempo, e muito premiada, que também está publicada na Cotter, que se chama A Espera do Nunca Mais, e também, além de outros títulos que ele já publicou, né, e ele está trabalhando agora nessa expansão que você está falando, né, nesse esmiuçamento de tudo. Nesse livro, nosso objetivo foi tentar trazer um genuíno, trazer o mais autêntico do genuíno, da forma mais leve possível. A gente tem tido retornos interessantes nesse sentido. As pessoas falam, nossa, eu li esse livro, eu nem senti. E isso, a gente fica feliz, porque foi um objetivo nosso de tratar de todos esses problemas. Começa desde a fome, em 58, né, que o Genuíno experimentou. Então, muitos dramas, né, tem muitos dramas. Depois, na guerrilha, toda a situação de preparo na guerrilha, depois da prisão também, ele passou 5 anos integrais preso, sendo, a maior parte do tempo, torturado de uma maneira, enfim, a gente conhece como que funcionavam aqueles porões. Inclusive, Lourdes, a capa do livro, essa foto da capa, é a foto pela qual ele foi identificado lá na prisão. Quando ele foi preso, ele conseguiu, para ganhar tempo, não ter que entregar ninguém, ele foi dizer, não, eu sou um lavrador daqui, da região, não sou eu, tal, não sei o quê, e foi enrolando os policiais, até que eles encontraram aquela foto, quando ele já estava em Brasília, já fazia uns 10 dias que estava preso, portanto não tinha mais nada para entregar de ninguém, né? E essa foto, Salve, é do Congresso de Ibiúna. Exatamente. Foi a foto que tiraram dele quando ele participou do Congresso de Ibiúna, aquele famoso congresso que nesse congresso eu tive uma prima que foi presa também. Olha. Então, eu acho que eu espero ter respondido a tua questão de uma maneira sintética aqui. Assim, agora o próximo, o projeto está entrando na fase do romanceado do Nicodemos. Desse depoimento, desse grande depoimento do Genuíno. Eu acho que a parte que eu acompanhei com mais revolta foi a parte do mensalão, em que o Genuíno foi vítima de fio a pavio, inclusive com declarações obscenas de ministro do STF dizendo que sabia que ele não tinha nada, mas que por bem ali faria o que fez. Então, como é que entra esse peso que foi para o país, o mensalão, que foi o início da tomada de poder pela extrema-direita? Como é que romanceia isso? Como é que é esse trabalho, Nicodemos? Como é que você consegue trazer isso para a gente? Boa noite, é uma honra, um prazer estar aqui nesse programa, né? Muito prestigiado, eu mesmo sou um assistente, né? Costumeiro, né? Desse programa. Então, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, né? Com essas pessoas que eu amo, essas pessoas que estão aqui, né? José Genuíno, conheço o Genuíno pessoalmente desde 79, né, quando eu era estudante de jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu, então, com
eu acho que com 22, 23 anos, né? E ele saindo, né, da prisão, da tortura, naquele processo de luta ainda, né, contra a ditadura militar. E depois, ao longo do tempo, nós tivemos alguns encontros, eu participei, apoiei, né, candidaturas dele em 82, em 86, né, e por aí vai. Então, nós temos esse liame, esse vínculo, né, essa identidade política, né, de nos sentirmos participando de uma luta coletiva, né, por um país mais justo, mais democrático, mais fraterno, socialista, né? E ainda mais temos também esse contato humano. Eu me sinto assim muito irmanado, né? Muito irmanado. Eu me emociono com a trajetória do José Genuíno. Eu acho que muitos brasileiros também devem ter esse sentimento em relação à luta que ele travou e trava até hoje, né? Contra o obscurantismo, contra a ignorância, contra a violência, contra a dominação burguesa, né? A exploração dos trabalhadores. Porque ele vem de um lugar também invisibilizado. Veja só, ele nasceu no Encantado. Esse é o nome, né, do lugarejo, do lugar onde ele nasceu, filho de Dona Laís, e irmão de vários irmãos, né? Ele é o mais velho, nasceu antes. E eu venho do Oco da Selva. E nos encontramos aqui nessa outra selva de asfalto, de pedra, né? Que é São Paulo, na luta política, né? Eu fiquei na militância de base do PT, do Partido dos Trabalhadores, que era o que nós tínhamos, né? No momento, era a nossa trincheira, foi construído esse partido. E ele foi para a luta, né? Veio da luta clandestina, estudantil, lá do Ceará, passou pela guerrilha, e essa experiência da guerrilha, na qual ele conheceu a Amazônia, a minha terra, eu sou amazônico, nasci em Santarém do Pará, no Oco da Selva, conheci a cidade com 8 anos de idade apenas, filho de ribeirinhos, né? Filho de um ribeirinho que veio para a cidade, atraído pela cidade, e na cidade ele foi pedreiro, meu pai, pedreiro, né? Então, eu sei o que é a luta, o que é a dificuldade de 90, pelo menos, por cento da população brasileira, né? Para sobreviver. Essa é a palavra, sobreviver. Não é viver, é sobreviver. Então, eu me identifico profundamente com o Genuíno. Então, quando o Salvo me convidou para participar desse projeto, eu agradeço aqui de público, né, o convite desse grande editor e escritor que é Salvo Potter, né? Eu vibrei com o convite e me senti, né, assim, participando, né, de uma empreitada existencial, né, que realmente é um elo muito profundo, né, de sentimento. Eu visitei o Encantado para construir essa entrevista, para transformar a entrevista longa que nós fizemos com ele em 2022 neste livro que está circulando ao Brasil e agradando a muitas pessoas, né? Eu visitei o Encantado, Quixeramobim, conheci a Dona Laís, né? Quero aqui fazer uma homenagem à Dona Laís, que certamente é essa árvore frondosa, né? Sob a proteção dela, a sombra dela, né? A luta dela lá no Encantado, né? Que nos deu esse fruto, que é José Genuíno, que é José Guimarães, né? Irmão dele, Wagner, né? Toda a parentela que eu conheci. Gente muito simples, gente, sabe, gente, é impossível aqui traduzir o que é esta família Genuíno, né? Eu fico imaginando o seu Sebastião, né, o pai dele, né, como teria sido aquele homem, um homem de fibra, um camponês, né? Então, esse elo de camponeses que eu tenho com o Genuíno facilitou para mim trabalhar com o Salvo nesse texto, tá? No mais, é a técnica, né? É técnica de transformar uma entrevista, que é linguagem oral,
embora Genuíno seja intelectual, um homem letrado, um homem que sabe escrever, que sabe falar, né? Mas nós tivemos o trabalho, essa artesania literária para fazer, né, uma entrevista, de uma entrevista fazer um livro, né, que as pessoas pudessem ler com prazer, né? Quanto ao mensalão, o que eu quero dizer é o seguinte, isso também está nesse enfoque, né? Todo livro está nesse enfoque para mim, né? Eu, como escritor, eu procurei provocar o Genuíno durante a entrevista, né, as minhas perguntas. Isso foi combinado com o Salvio, né, de eu tentar motivá-lo a falar sobre episódios, acontecimentos, provocar, né, lembranças, reminiscências, coisas mais do sentimento, da intuição, do que mesmo do racional. A biografia política de Genuíno, né, tem até já uma bibliografia, né, não digo vasta, mas, né, bastante conhecida, vários livros, né, falando sobre suas escolhas políticas, né, sobre a sua trajetória, sobre suas decisões políticas, partidárias, né, os embates que ele teve com companheiros, né, na dissidência, né, quando ele saiu do PCdoB, o seu ingresso no Partido dos Trabalhadores, né? Isso é mais ou menos conhecido. Então, as entrevistas vão se repetindo sem grandes novidades. Mas eu acho que esse livro traz, pelo menos 20% dele, coisa nova, que está nesse campo da subjetividade. É quando José Genuíno, por exemplo, fala de Raul Seixas, lá no meio da conversa, né? Uma conversa árida sobre política e tal, de repente ele emite um julgamento porque viu o Raul Seixas, né, numa padaria, por exemplo. Eu achei super interessante isso. Isso, para mim, foi muito importante. Então, nós deixamos, né, trouxemos para o livro esses pequenos episódios, né? Sensações, quando ele estava vendado, né, sob tortura, as vozes, né? A gente valorizou muito isso. E, no mais, né, a sua visão política, estratégica, né? Tem questões aí importantíssimas nesse livro, traduzidas ou escritas de uma maneira acessível, né? Questão de tática, estratégia. Esse livro é muito importante porque não é uma biografia autorizada, convencional, né? Loas, né, ao grande homem, ao grande personagem, né? Personagem infalível, né? Ao contrário, né? Ele nos deu total liberdade para fazer o texto que nós achássemos que realmente seria a expressão da verdade, né? Perfeito. Então, nós fizemos esse livro assim. Ele faz uma autocrítica no livro, né? Uma espécie de meia-culpa, algumas coisas, típica de um revolucionário, né? Nós, revolucionários, nós que lutamos pela sociedade justa, né, contra todas as injustiças, nós temos de trazer para o nosso dia a dia, constantemente, né, essa capacidade de reflexão, de reconhecer os erros e fazer as correções, os ajustes. Eu queria, né? assim, desculpa, eu queria que você concluísse, eu queria fazer mais uma pergunta para o Genuíno. Eu queria que você concluísse o seu raciocínio. Concluir. Muito obrigada. Ô, Genuíno, a gente conversa, o livro é toda a sua trajetória, toda a sua trajetória, seu pensamento, a sua luta. E hoje a gente se encontra com um Brasil que está em ebulição. Então, assim, todo dia é dia de levar susto nesse país. E agora nós temos, eu queria muito a sua avaliação, a sua análise do que a gente está vivendo agora com essa ABIN paralela, que finalmente chegamos no indiciamento do Bolsonaro, do Carluxo e do Ramagem com a ABIN paralela. Mas, assim, mais do que tudo, a tua avaliação do que foi a ABIN desde a sua criação nesse país e o que ela representa hoje com os Bolsonaros aí ao redor. Olha, eu considero, Lu, que a principal conclusão dessa história, que está muito bem colocada no livro, é que eu fiz tudo 100%. Não deixei nada pela metade e fui no limite dos riscos
da dedicação e de um projeto coletivo. E nessa luta, eu passei por várias encruzilhadas e digo para as pessoas, eu estou vivo porque eu luto. Eu luto porque sou contra o capitalismo. E eu sou contra o capitalismo porque eu quero um outro sistema, um outro regime para a humanidade, que está numa grande crise. E eu tiro uma conclusão, Lu. Quando a esquerda governa nos marcos da hegemonia neoliberal, que é o caso do Lula, ou a gente conflita com o neoliberalismo e defende a pauta do povo, ou então a gente fica com muita dificuldade e pode ser derrotado. Essa é uma lição que eu tiro. E essa lição envolve o que nós estamos vivendo no Brasil. A tutela militar que se manifestou na intentona golpista e esses espetáculos dos 4 estrelas sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, a questão da agência da ABIN, que virou um conluio, que virou, vamos dizer assim, um covil de arapongas, que nunca rompeu com a tradição que vem dos boicotes da época da ditadura militar, e nós não criamos uma inteligência de Estado, nós não separamos a inteligência de Estado da inteligência policial e da inteligência militar. Essa é uma dívida que o governo Lula tem, além de não ter enfrentado a tutela militar e não ter organizado uma política de segurança pública. A inteligência para a segurança pública é uma, a inteligência para o Estado é outra, e a inteligência militar é outra, e nós não organizamos um sistema de inteligência no país. O país está se surpreendendo porque a ABIN, que foi criada por um projeto de lei, quando eu estava no Congresso, ela mantém a tradição de estar vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional. Quando foi criado o Ministério da Defesa, os militares fizeram questão de manter o Gabinete de Segurança Institucional no Palácio Planalto, porque é a força do Exército, dos militares, no centro do poder, que é o Palácio Planalto. E nós devemos uma reforma profunda, que envolve, por exemplo, essa arapongagem. Nós devíamos ter passado o Brasil a limpo. E esse processo da ABIN, paralela, isso mostra que a inteligência do país não serviu para o Estado, para as questões estratégicas, para compreender o mundo. Serviu para espionagem de baixo conteúdo, de baixo calão. Enquanto o mundo discute novas armas, novas inteligências, a cibernética, a questão da inteligência artificial, a questão delicada das armas do espaço aéreo, como a gente está vendo nessa guerra moderna, nós estávamos discutindo urnas eletrônicas, espionagem de pessoas. Veja bem, nós não rompemos com a tradição da ditadura militar, da tutela militar e da espionagem como coisa de polícia. Então, eu acho que essa é a lição que a gente tira. E eu espero que a gente, nessa reta final do governo Lula, a gente possa fazer uma inflexão transformadora para ter condições de disputar e ganhar as eleições de 2026 e não deixar que a direita extremada, sem Bolsonaro, que eles estão construindo, esses guardiões do simular, que é a mídia, o sistema financeiro e o Centrão, estão doidos para construir uma alternativa, que é o governador de São Paulo, aparentemente sem Bolsonaro, mas é Bolsonaro raiz, e derrotar a esquerda. Nós temos que construir uma identidade com a pauta popular, como a jornada de trabalho, a jornada 6x1, como a isenção do imposto de renda, como a taxação dos ricos. Eles estão fazendo o discurso do ajuste fiscal para cima do povo pobre, que é saúde, educação, segurança e salário mínimo. Portanto, nós temos que fazer... O Lula, além de negociar e dialogar, ele tem que enfrentar, tem que polarizar. É isso que eu defendo como uma lição importante. E faço isso, Lourdes, de maneira muito franca e sincera. Eu não estou fazendo isso para disputar a eleição, porque eu não quero disputar cargo nem eleição. Eu quero disputar corações e mentes e dizer para as pessoas: tudo que eu vivi desde 1966 foi com convicção e valeu a pena. E eu quero continuar essa luta como militante de causas e de sonhos. Essa é a conclusão que eu tiro dos relatos que eu fiz por Nicodemo Sena e por Salvio Cotta. E
um relato que você não fez para eles, mas que foi colocado aqui logo no início do programa, é o livro da Constituinte, que é a tua experiência na Constituinte. O que é para você ouvir da extrema-direita das quatro linhas da Constituinte? Eu não aguento isso. Olha, isso é o maior blefe da história do direito constitucional. Aliás, o Brasil tem 200 anos de direito constitucional. Aliás, saiu um livro agora muito interessante, que eu fiz o prefácio, sobre os 200 anos do constitucionalismo brasileiro, analisando criticamente as 7 constituições da história do Brasil. E eu acho importante colocar na memória que eu faço aqui, nós estamos vivendo uma bagunça institucional. E essa bagunça, Lourdes, ela tem uma raiz, que foi as grandes reformas constitucionais do governo FHC, da ordem econômica, depois veio o golpe, depois veio as reformas do Temer, com teto de gasto, da legislação trabalhista e nos fundos públicos. Então, a Constituição de 88, que foi um grande avanço, eu coloco isso aqui, juntamente com minha amiga Andréa Caldas, ela foi violentada por essas grandes mudanças que aconteceram. E nós estamos num impasse. O Congresso quer governar sem o ônus de ser governo, com 50 bi de emendas. O presidencialista está sendo desidratado. E o Poder Legislativo e o Poder Judiciário é protagonista. E eu sempre digo aqui no livro, o Poder Judiciário foi forte para criminalizar a política. Produziu monstrinhos. E os monstrinhos viraram monstrões, que é a extrema-direita, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. E eu faço a discussão. Nós temos que acumular força e nos preparar para um outro desenho constitucional do país, porque a grande experiência da Constituição de 88 tem que ser reanalisada, porque o grande fator decisivo foi a participação popular. E eu coloco todos os elementos e todos os dados. Sem participação popular, Lourdes, nós não vamos fazer mudança nem pressionar o Congresso Nacional. Essa é a minha contribuição de uma experiência que eu vivi. Eu vivi grandes experiências. Eu vivi a experiência do Araguaia, que eu também coloco no livro, o mais antigo, José Gerino, Escolhas Políticas. Coloco essa experiência do Araguaia no livro Uma Vida em Entrevista. Coloco a experiência da Constituinte, que foi uma experiência riquíssima. E coloco a minha experiência como militante do PT. E estou defendendo uma reforma no PT. O PT fazer um giro à esquerda para ele continuar sendo o partido da luta antissistema e da luta pelo socialismo. Eu vivo e sobrevivi e não me arrependo de nada, porque eu sou um militante de esquerda, socialista, que junta todas as pautas hoje das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, dos povos originários, com a pauta da cultura, com a pauta dos direitos sociais, com a pauta da soberania, com a pauta da radicalização da democracia, com a pauta de defesa da paz. O mundo está caminhando por uma guerra ensandecida com esses malucos que estão atacando o povo palestino e agora resolvem atacar o Irã. Nós temos que nos levantar. O único caminho é mobilizar, ir para a rua e fazer manifestação pela paz, pela democracia e pelos direitos humanos.